Boa noite, meus amados. Quero trazer uma mensagem a respeito de ânimo. Como tem andado o seu ânimo? Uma coisa que eu quero te atentar nesta noite é que se anime, Deus sempre esteve contigo. Qualquer situação que tu tenha passado ou já passou, o que ainda vai passar. Isso eu relato aqui uma ministração na carta que Jeremias manda aos judeus em Jeremias 29. Vou tentar introduzir o contexto para que a gente tenha um entendimento do que a história relata, mas eu quero que você se atente ao versículo 11 de Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não de desgraça, um futuro de esperança, sou eu, Senhor Deus, que está falando. Mas tem uma breve história nesse relato da carta. Eu vou estar entrando com uma introdução e depois a gente vai ministrar aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Espero que de alguma forma essa palavra possa te ajudar e te trazer ânimo. Em nome de Jesus. Esta carta de Jeremias foi mandada aos judeus de Nabucodonosor, havia levado para a Babilônia. Em Jerusalém seria conquistada alguns anos mais tarde. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Versículo 2. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém. O rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros, os outros operários especialistas. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Hilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ela dizia: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro a Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Construa casas, morem nelas, plante árvores, desfrute e comam as suas frutas. Casem-se e tenham filhos. Em que os filhos casem-se também e tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. Versículo 7. Trabalhem para o bem da cidade, para onde os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela. Pois ela estiver bem, vocês também estarão. Eu afirmo, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou avisando para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, por aqueles que dizem que pode adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, e não os enviarei. E eu não os enviei. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando as 70 anos na Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei as minhas promessas em trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidades e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor Deus, que estou falando. Versículo 12. Então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me encontrar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e o que eu levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de volta aos lugares de onde eu espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde eu os tirei. E levarei como prisioneiros. E eu, Senhor Deus, estou falando. Aqui é um relato do que Deus está falando, que em época em que o povo foi levado como prisioneiro, que eles, nesse tempo que eles levassem lá, que continuassem, por mais que fosse difícil, Deus estaria presente com eles ali, que se passariam 70 anos e que onde eles estivessem, que eles não deixassem de
de construir as suas vidas e dar continuidade às suas famílias, casar e prosperar dentro do que era possível dentro daquela época. Deus se fazia presente. O que eu tenho a te revelar, eu não sei o que você tem passado e o que você passou até hoje nesta quarentena, mas o que eu queria te alertar, que às vezes o nosso entendimento não está fora do que Deus tem para mim e para a tua vida. A gente sempre trabalha e lembra que a gente não é insensível, a gente sabe que pessoas morreram, trabalhos foram perdidos, relacionamentos terminados, que é difícil estar sendo o convívio entre pessoas, mas a gente tem um entendimento que se Deus não deixa que um filho seu se compadeça em nada, que não cai uma árvore de uma árvore sem a permissão dele, ele deve ter um propósito maior nisso tudo. E às vezes a gente tem se apegado em certas coisas e de alguma forma pode ter te levado ao desânimo. O que eu queria te atentar nesta noite é uma palavra de revelação. A tua igreja, a tua liderança, ela sempre continuará e está no mesmo lugar. Às vezes você pode estar num momento afastado da presença de Deus e reajuste a tua bússola. Se por algum momento essa situação da pandemia, essa situação do coronavírus, ou alguma enfermidade que possa ter chegado até a tua casa, ou algum problema na sua área de trabalho, ou em qualquer outro tipo de relacionamento, tem te desanimado, tem te enfraquecido, se atente a isso. Os seus líderes, a sua igreja, ela sempre esteve no mesmo lugar. E o melhor ainda, ela sempre esteve aberta, porque de alguma forma pastores, missionários e lideranças se disponibilizaram mais do que já era o normal em lives ou em redes sociais ou com o telefone ligado 24 horas. Hoje a gente não escuta um aconselhamento ou não se fortalece porque na verdade a gente não quer. Creio que tem pessoas que vinham até bem dentro da sua igreja ou dentro da sua profissão, dentro do teu relacionamento ou não, mas por um momento, quando a gente quer tomar parte da situação das nossas vidas, tomar a frente do timão, aqui eu vou usar como exemplo um barco, um navio, e a gente deixa de lado aquilo que foi nos direcionado. Falo da nossa profissão, falo dentro da sua casa com seus pais, até mesmo com seus amigos ou dentro da tua igreja. Você se sentiu no momento de afastamento das pessoas que você queria ter por perto, às vezes num relacionamento, às vezes na sua liderança, e você possa ter que sentiu dificuldade nisso. E como um barco, às vezes a tempestade bateu, os ventos veio, anoiteceu e você se amedrontou diante essa situação chamada coronavírus e o que ela ocasionou de alguma forma dentro da sua vida. Talvez possa ter sido um desemprego, um término de um relacionamento, um término de uma amizade, o afastamento de pessoas que você via quase todos os dias, mas se atente a isso. Quando a tempestade bateu e por algum momento ela te fez mudar a rota ou você se perdeu nos devaneios da vida e você possa estar aí sem direção nenhuma no que fazer depois que essa pandemia passar de uma vez, se atente que você já pode se posicionar hoje, reajuste a sua bússola, ligue seu GPS e às vezes você possa estar achando, pô, meu barco está desgovernado, fiz coisas que não deveria ter feito, tomei atitudes que não deveria ter tomado. Mas eu tenho uma palavra extraordinária para a tua vida, onde o Espírito Santo, ele fala comigo e contigo nesta noite. Ele sempre esteve contigo, só que a partir do momento que você quer tomar conta da situação e acha que tem capacidade suficiente para isso, ele afasta o Espírito Santo e olha, ele se junta à Trindade e deixa, vamos ver até onde ele vai ou ela vai. E é onde quando você perde a direção, às vezes você está navegando em águas profundas das tuas próprias vontades, do seu egocentrismo, da sua falta de humildade, o seu orgulho e não sabe a quem clamar. É só tu clamar o nome do Senhor
E Jesus, ele é um Jesus de oportunidade, ele usa várias pessoas, tem pessoas que têm frutos, que têm capacidade de te auxiliar dentro da tua dificuldade, daquilo que tem te desanimado. Se fortaleça nessas pessoas, busquem ajuda. Às vezes o teu barco está numa situação onde você acha, pô, mas foram tantos erros acima de erros, mas teu barco continua firme aí. Você está ouvindo essa mensagem, você não afundou. O teu barco pode estar com o motor parado e você deve ter se deixado levar como as caravelas antigamente faziam, armado suas velas e deixado o vento te levar. Deixa a vida me levar, porque hoje eu me encontro uma pessoa sem posicionamento dentro de nenhuma religião, dentro de nenhuma igreja. E te atento mais uma vez, a tua igreja, o teu ministério sempre esteve no mesmo lugar. Os teus pastores, a tua liderança sempre esteve e sempre estarão disponíveis. E por algum momento você acha, eu estou à deriva, eu estou em meio à tempestade, a meio a tantas lutas, dentro de tantas áreas da minha vida que tem me causado dor, desânimo, mas aquele vento que vem do sul, que vem do leste, do oeste, ele nada mais é do que permissão de Deus. A tempestade que tu se colocou é permissão de Deus. Ele deixou você, permitiu que você se colocasse nessa situação para ver até onde você ia e para ver se você, dentro dessa situação, consegue pedir sabedoria e entender que às vezes essa situação que você mesmo criou, quando você tomou suas próprias decisões e preferiu não ouvir ninguém, te traga benefícios. Eu falo por mim porque aos que me conhecem, sabem que eu sempre procurei, dentro das dificuldades, sempre absorver o máximo para que a gente consiga, em todas as áreas, se tornar uma pessoa melhor, porque a gente reconhece que somos imperfeitos. E às vezes, quando a gente quer tomar conta da situação sem pedir direção para ninguém e não dar ouvido ao Espírito Santo, às vezes nós nos colocamos em situações, graças a Deus, as que eu me coloquei, fui humilde para conseguir buscar fortalecimento em pessoas, em aconselhamentos, e o Espírito Santo falou comigo e eu me atentei ao que ele estava me pedindo, e hoje me coloca aqui, de alguma forma está tentando ajudar alguém que essa mensagem também possa ter um impacto e te trazer algum ânimo, algum benefício, que você entenda. Porque voltando ao que eu estava falando, eu não sair do foco da palavra. Às vezes essa tempestade é permissão de Deus. Às vezes essa escuridão que você não tem enxergado nada. Às vezes a escuridão, a falta de emprego, de uma oportunidade, ela vai aparecer. Deus está contigo. As orações estão sendo contabilizadas lá. Persevere e não desista. Um fim de uma amizade, um relacionamento que ia tão bem, às vezes possa ter terminado. Não. Quem decreta o fim da tua história é Jesus Cristo. É Deus. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Não importa os ventos contrários, não importa as tempestades, não importa o momento e a distância que você possa estar da pessoa que você ama, ou que você goste. Deus está contigo, o Espírito Santo trabalha na tua vida e trabalha na vida dele a partir do momento que você o chamar. Chame a Ele. Às vezes você está sem direção. Recalcule o percurso. Ligue seu GPS. Clame ao Espírito Santo. Deus é o dono do mar. Ele até o mar o obedece. O vento se acalma. O mar se acalma. Basta você chamar ao nome de Jesus Cristo. Porque aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te causado algum desânimo, isso vai passar. Como a pandemia vai passar, se anime, se fortaleça na palavra de Deus, em nome de Jesus. No versículo 11 aqui, só eu conheço os planos que eu tenho para você. Os planos que Deus tem para nós não são os planos de desgraça. Talvez você aí tenha tornado a sua vida até hoje uma desgraça. Mas a revelação da palavra é que, em questão de segundos, o que é para ti é um dia, para Deus é 1000 anos. Ele pode mudar a sua vida da água para o vinho, como ele fez naquele milagre, naquele casamento. Deus é um Deus do impossível. Jesus Cristo é um Jesus Cristo que transforma, é um Jesus Cristo que Ele próprio é a alegria, o Espírito Santo que habita em mim e você é a alegria. Se anime. As promessas que Deus tem, como aqui nesta carta está sendo relatada, são planos que, por uma desobediência, não até por um castigo, eles foram colocados
como prisioneiros na Babilônia. Mas Deus disse que, aqui na própria palavra, que há um tempo determinado para isso. Que nesse tempo que você possa estar passando longe dos teus objetivos, continue buscando conhecimento, continue buscando ser uma pessoa mais madura, melhorar onde você sabe que precisa melhorar. Às vezes para a gente é difícil a gente estar se autoanalisando, mas é o que eu tenho que te falar, a gente para ter uma melhora em nós mesmos, para que a gente se sinta pessoas mais animadas em todas as áreas da nossa vida, tem momentos que a gente precisa rever os nossos conceitos. E quando se trata de nós mesmos, fica mais difícil, porque só você conhece o teu coração e Deus. Às vezes não se deixe levar pelas circunstâncias diversas, nem por más influências, nem por más conversações. Se anime, isso vai passar. No versículo 12, então vocês vão me achar. Ora a mim e eu responderei. Ora a Deus, vá até a tua igreja, mesmo que seu ministério às vezes não esteja tendo culto, eu tenho certeza absoluta que há homens e mulheres de Deus lá disponíveis a te ouvir a qualquer hora. Entendeu? Isso não é desculpa. Às vezes nós temos uma capacidade de hoje, eu estou aqui no Brasil e você está falando com alguém lá na Itália ou no Japão, porque uma praticidade que nos foi dada através do telefone, através do WhatsApp, do Telegram, do Messenger, nós temos como nos conectar com qualquer pessoa. Há uma ligação rápida e direta, como eu te falo aqui. Clame a Deus, ao Pai, que Ele está 24 horas disponível para ti com seu Wi-Fi. Esse Wi-Fi nunca cai, só basta você chamá-lo, ele te atenderá imediatamente. Nesta época, creio que as mensagens eram chegado a parte de cartas e o exemplo que eu dei, mensagem na época dos navios, das navegações, era através de pombos que levavam mensagem ou através de mensagem dentro de uma garrafa. A exaltação, a nossa alegria é que o Espírito Santo fala contigo e comigo 24 horas e além disso, ele incomoda pessoas. Sabe quem ele incomoda? O teu pastor, a tua liderança, aqueles que intercedem pela tua vida 24 horas e você não sabe, onde às vezes eles têm uma palavra de conforto, de ânimo para você e você só basta recalcular o teu percurso, reajuste a sua bússola. A sua vela não, o seu navio que está com vento à deriva, ele não está à deriva. É permissão de Deus. Clame a Ele que Ele vai levar o seu barco na direção certa, na direção daquela pessoa que você esteja procurando. Ela sempre esteve, sempre vai estar disponível para você. Você sabe que basta você chamar e ela sempre vai estar à tua disposição, a qualquer hora, a qualquer entardecer, a qualquer anoitecer. São pessoas que quando amam, amam de verdade, sem botar limites, amam por amar, não amam como moeda de troca. Existem pessoas assim, e você sabe disso como eu também sei. No versículo 13, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Mude o seu coração, se desapegue do que tem te desanimado até hoje. No caso, eu sei que essa situação é o coronavírus. Às vezes você pode ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que, eu tenho me colocado tanto tempo dentro de casa, eu já não aguento mais isso. Sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa que sempre estive na rua, sempre estive envolvido em projetos dentro e fora da minha igreja, e hoje eu me sinto incapaz de estar exercendo aquilo que Deus me chamou, que eu entendo qual é o propósito que eu tenho e o chamado e o destino para que Deus me determinou. De alguma forma, não se limite, se anime, busque métodos para que você possa exercer aquilo para que Deus lhe chamou. Igrejas precisam de apoio, pastores precisam de fortalecimento, ministérios precisam da sua ajuda. De alguma forma, não se vitimize, anime, porque todos nós somos movidos por uma palavra. Nunca despreze uma palavra de Deus. Uma palavra, ela tem o poder de vivificar vidas, de animar qualquer um de nós. Que nesta noite você possa receber essa mensagem, que ela venha impactar a tua vida. Reajuste o seu GPS, a sua localização. E não se atente às tempestades que a sua vida possa estar passando e aos ventos contrários.
porque tudo é permissão de Deus. É para o teu crescimento, é para o meu crescimento, e tenha certeza, como essa palavra diz, que 70 anos iam se passar até que Deus viesse buscar o povo da Babilônia que estavam como prisioneiro. Deus nessa noite ele está te chamando para te tirar das prisões e daquilo que tem te aprisionado onde você está nesta noite, que você receba esta mensagem, que de alguma forma você possa ser impactado. Pai, amado e querido Deus, te agradeço, Pai, por esta palavra primeiramente vir falar comigo e ao meu coração. Fortalece aqueles que estão desanimados, Senhor, e que a gente venha entender que quando a gente se coloca a ouvir a voz do Espírito Santo, por mais que as tempestades e os ventos contrários tentem nos assustar e o desânimo venha bater em nós, porque somos humanos e imperfeitos, e às vezes por nós acharmos que sozinhos conseguimos seguir e dar conta daquilo que só Tu tem autoridade na terra e no céu, quando a gente se coloca a ligar as nossas orações e nos colocar conectados a Tu, Senhor Jesus Cristo, a Tu, meu Deus, a Trindade, a gente reconhece que as coisas têm a melhorar, que o ânimo virá e ele irá alcançar aqueles que por algum momento estão fracos, que você venha se animar, que o Espírito Santo venha te fortalecer, que através de você se atente que tem pessoas que se animarão através do seu ânimo, que existem pessoas que precisam de você dentro da tua igreja, dentro do teu ministério. Não se vitimize, se fortaleça e se anime, porque aquele que vos fala é um servo humilde, mas a palavra que eu venho ministrar é uma palavra que vem do alto, é uma palavra ministrada no meu coração do Espírito Santo, que essa palavra venha de alguma forma causar um fervor dentro do teu coração, que ela venha queimar. Nunca despreze uma palavra de Deus. A oportunidade é dada a nós todos os dias de nos tornarmos pessoas melhores, mas tudo parte de nós, de a gente querer e fazer acontecer. Quando a gente nos colocamos como servos para ouvir aqueles que se disponibilizam a fazer a vontade de Deus, a buscar intimidade, que é tirar seu tempo para estar ministrando, orando intercedendo por pessoas, por vidas que às vezes estejam desanimadas, que às vezes estejam enfermas, que a gente entenda isso, que a gente entenda que a gente precisa estar atento àquilo que é ministrado todos os dias em nossas vidas, que Jesus Cristo nos dá uma oportunidade todos os dias. Todos os dias são os dias de uma nova oportunidade na minha e na tua vida. Que esta palavra possa impactar a sua vida e te animar. Anime-se, em nome de Jesus. Amém.